Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo Gomes, sejam bem-vindos ao canal Disco de Ouro. E hoje o assunto do vídeo é mais um ranking. Vou fazer aqui mais um ranking de discografia de acordo com a minha ordem, assim, de preferência pessoal mesmo. Vou explicar aqui os motivos pelos quais eu prefiro essa ordem dos álbuns. E o artista de hoje é a maior banda de todos os tempos, que são os Beatles. Então são 13 álbuns de estúdio, eu vou classificar eles aqui de acordo com a minha preferência pessoal. Mas antes disso eu quero já pedir a sua inscrição nesse canal, que a gente está chegando aí quase a 500 inscritos. Quero pedir para você já deixar o seu like de uma vez se o assunto te interessa, porque ajuda muito na divulgação e para compartilhar esse vídeo com seus amigos, que também gostam de Beatles, de música em geral, beleza? Então vamos começar a fazer esse ranking aí. Igual eu já falei, o ranking é baseado na minha opinião pessoal. E esse ranking especial dos Beatles vai ser um pouco diferente dos que eu já vi por aí, porque eu já vi vários vídeos no YouTube de pessoas ranqueando os álbuns dos Beatles, mas eu nunca achei um vídeo no qual o ranking da pessoa fosse parecido com o meu. Então vai gerar certas divergências aí. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixa nos comentários a sua ordem de preferência, o que você concorda comigo ou não. Né? Pode ficar à vontade aí. Então, começando aqui, eu vou falar sobre os 13 álbuns de estúdio, só são 13. Impressionantemente, pouco tempo de carreira, aí, de 63 até 70, foram 13 álbuns de estúdio que os Beatles lançaram. Não vou falar de coletânea, nem de show, nem nada disso. Só os álbuns de estúdio mesmo, que é o mais importante. Então, sem mais delongas, o último lugar aí, 13ª posição, é sempre o mesmo, né, em qualquer ranking de Beatles, que é o Yellow Submarine, que é esse álbum de 1969. Esse álbum aqui, cara, ele é um consenso que ele é o mais fraco dos Beatles e o motivo para isso é muito claro. Ele tem metade do álbum como uma trilha sonora de um filme animado que eles fizeram no ano e é uma trilha sonora mesmo, assim, orquestrada, né? E a outra metade são músicas originais aí dos Beatles e algumas já repetidas, que já haviam sido vistas em outros lançamentos anteriores. Então, por isso, o álbum perde um pouco do seu valor, né? É como se fosse metade de um álbum só. Tem uma música aqui que é a grande estrela do álbum, na minha opinião, que é Hey Bulldog, que é uma música rock and roll com uma melodia meio sombria, assim, com uma pegada meio de música de espião, né? Eu acho sensacional a música, mas fora isso, são músicas repetidas e nada que interessa tanto. Então, é o mais fraco aí dos Beatles, Yellow Submarine. Vindo aí em 12º lugar, é o álbum que eu já gosto bastante. Para mim, a audição desse álbum é muito boa, não me incomoda, sabe? Só acho que não é um dos melhores da banda, que é o Magical Mystery Tour. Esse álbum aqui foi o sucessor do Sgt. Pepper's, certo? E ele foi publicado aí originalmente em 1968, se eu não me engano, mas ele não era um álbum, ele se tornou um álbum posteriormente, porque no início era um EP com menos músicas, depois eles completaram aí ao longo das décadas aí para montar esse álbum aqui na discografia oficial dos Beatles. E assim, cara, é um álbum que pertence àquela fase psicodélica dos Beatles, que não é a minha favorita, vocês vão perceber nesse vídeo. Tem músicas aqui incríveis, a própria abertura introduz o álbum muito bem, é como se fosse falando de um circo itinerante aí. E ele abre com uma música linda demais que o Paul McCartney canta e toca no piano, que é The Fool on the Hill. Uma melodia linda, também a letra super intrigante, né? Interessante demais. Mas aí tem algumas faixas aqui que caem um pouco o nível, na minha opinião. Flying, Blue Jay Way, né? A própria I Am the Walrus é bem diferentinha, assim, propositalmente, né? Para causar essa estranheza, até um tom de humor nessas músicas. Então, tem aí essas músicas um pouco mais fracas, mas tem músicas incríveis aqui também, como por exemplo, Your Mother Should Know, que é uma das minhas músicas favoritas da banda, que eu acho extremamente alegre, é como uma bomba de felicidade essa música, né? Não tem como você não cantar junto e se alegrar. Eu adoro mesmo essa música. E tem aquele clipe deles com um terninho branco descendo a escada, né? Essa música é demais, cara. Hello Goodbye também é uma música bem icônica dos Beatles. Strawberry Fields, eu não sou o maior fã dessa música, que eu acho ela bem experimental, assim, uns acordes meio esquisitos, mas as pessoas gostam muito. Um grande clássico aí do John Lennon, né? Ele compôs para os Beatles. Penny Lane é sensacional, né? Saiu num single na época e é uma música do Paul McCartney linda demais, falando aí sobre o lugar onde eles cresceram, né? E lá em Liverpool. E assim, essas são as mais fortes do álbum mesmo, né? Além da All You Need Is Love, que se tornou um grande clássico com aquela transmissão ao vivo na TV, né? Então, são essas as grandes músicas do álbum, mas tem algumas aqui que dão uma certa fraquejada, na minha opinião, como Baby You're a Rich Man, Flying, Blue Jay Way,
são como alguns fillers, assim. Tem gente que gosta e eu respeito totalmente, mas não me pega tanto essas músicas. Mas o álbum, em geral, é muito bom por conta dessas músicas fortes que tem aqui. Certo? Então, o 12º vai para o Magical Mystery Tour. Agora vai começar o problema, vai começar a discordância, porque o próximo álbum aqui que eu vou colocar no meu ranking é um álbum aclamadíssimo, é um grande, grande clássico da história da música, e eu reconheço isso. É um álbum que iniciou uma tendência, iniciou aí o conceito de álbuns temáticos, álbuns conceituais, e ele é extremamente importante. Mas musicalmente falando, não é os top dos Beatles, na minha opinião, que é o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de 67. É um grande álbum, eu gosto muito. Não tem álbum dos Beatles que eu não goste. O Yellow Submarine é o que eu menos escuto, assim, quase não ouço. Mas de resto, qualquer um eu coloco ali para ouvir e aproveito demais a audição. Esse é um deles. Mas não tá nos meus tops por conta de questões pessoais, assim, de gosto mesmo musical. Ele tem músicas excelentes, como a abertura é espetacular, que é bem teatral, né? Eles estão interpretando aqui uma banda alternativa que não é os Beatles, né? Com uma banda de fanfarra, que seria essa Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E tem toda uma introdução aqui, como se fosse mostrando eles entrando no show, né? E tem With a Little Help from My Friends, que é cantada pelo Ringo Starr, uma música muito, muito boa. E tem aqui grandes clássicos dos Beatles também, como por exemplo When I'm 64, que é a minha favorita do álbum, que o Paul McCartney toca no piano, uma música belíssima, bem simplesinha, né? Mas assim, uma letra bonita e uma melodia bem cativante, que fica na sua cabeça. E tem o grande clássico A Day in the Life, que fecha o álbum. De resto, as músicas aqui preenchem bem a atmosfera do álbum, mas eu não acho que sejam tão emocionantes assim, pelo menos para mim. Não acho que sejam tão memoráveis fora essas que eu citei. Tem algumas músicas aqui que eu acho que enrolam um pouquinho, com aquela pegada mais assim, mais arrastada daquelas músicas do George Harrison, como Within You, Without You. Essas músicas não me cativam tanto assim. Mas, em geral, o álbum tem uma importância monumental por ter introduzido esse conceito, né, dessa banda paralela, do álbum conceitual. Essa é a grande importância do álbum. Mas, musicalmente, não é dos meus favoritos. Então, tá aí, em 11º lugar, né, o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Então, agora, 10º lugar tem um álbum, esse aqui eu já gosto demais, que é o Let It Be. Let It Be foi o último álbum publicado pelos Beatles em 1970, mas não foi o último a ser gravado, porque ele foi gravado ali em janeiro de 69, naquelas sessões que aparecem no documentário Get Back, que seria o álbum chamado Get Back, que no início era para ser um show, acabou que eles engavetaram tudo isso aí e foram lançar só no ano seguinte, quando a gravadora exigiu mais um lançamento por parte da banda. Então é meio que uma confusão. É o último publicado, mas não é o último gravado. Let It Be. Aqui musicalmente tem coisas interessantíssimas. Tem, para começar, o clássico eterno Let It Be, que é uma música belíssima, uma balada linda de todas as formas, com um solo emocionante de guitarra, né? A letra maravilhosa do Paul McCartney. E, assim, grandes, grandes clássicos como a imensa, assim, uma música que devia ser um clássico, assim, maior do que é The Long and Winding Road, que é uma música que o Paul McCartney canta e tem aquela orquestração toda, é muito grandioso, como aqueles grandes espetáculos ali dos anos 50, dos anos 60, né? Daqueles cantores solo. Então eu acho uma música sensacional, tinha que ser mais valorizada do que é. E Get Back também é um rock, assim, numa levada bem boa. Two of Us eu acho muito legal. Assim, é um álbum dos Beatles que é muito bom, mas não é o top deles, assim, porque eu acho que a performance deles nessa altura já estava um pouco mais preguiçosa, um pouco não tão inspirada assim. Eles estavam meio que na mesmice ali, caíram nessa, né, um certo tédio da banda, uma falta de criatividade ali, mas o resultado foi um álbum muito bom. Eu adoro esse disco, adoro ouvir as músicas dele, só não se compara com os que eu vou falar daqui em diante, certo? Então esse aqui ficou em 10º lugar, Let It Be, que é um álbum que eu gosto muito. Agora, em 9º lugar, vem um álbum bem diferente dos Beatles, porque ele é um álbum que não parece um álbum, ele mais parece uma coleção de músicas soltas, que é o White Album, de 1968, que é chamado The Beatles, mas é conhecido mundialmente como o álbum branco, White Album. Esse álbum ele é duplo, então tem muita, muita música aqui, mais de 20, se eu não me engano, algo por aí. E o que acontece é que nesse momento aqui a banda estava enfrentando certas tensões internas ali. Inclusive, no processo de produção desse álbum aqui, o baterista Ringo Starr chegou a
assim, jogar as baquetas para trás e abandonar a banda. Fala, não, tô saindo fora, eles tiveram lá uns atritos, ele saiu por um tempo, depois foi convencido a voltar, né, para finalizar aí o álbum. Mas, cara, tem músicas aqui fortíssimas, que se tornaram grandes clássicos, como por exemplo, Back in the USSR, que a abertura do álbum é muito enérgica, é um rock and roll assim sensacional, com muita energia, com melodias muito cativantes. Você tem Obladi Obladá, que eu adoro essa música. Tem gente que critica, eu não entendo, porque é uma levada assim muito, muito cativante da música do Paul McCartney, que é essa. Tem While My Guitar Gently Weeps, que para mim é uma das canções mais belas da banda, se não for a mais bonita de todas, que é uma composição do George Harrison. Tem um solo do Eric Clapton incluso na música, e é incrível mesmo. Essa música é de uma beleza sublime. E assim, tem grandes, grandes músicas aqui, mas o que acontece com esse álbum? Ele não é muito coeso, porque cada música ali foi feita por um integrante, e a impressão que dá é que você está ouvindo uma colagem de músicas soltas, e foi realmente o que foi feito aqui, mais ou menos. Cada um teve uma ideia, fez ali sua própria música, eles gravaram e colocaram tudo junto nesse grande álbum duplo, que não tem muita coesão. Você não escuta como uma obra única, assim, que as músicas têm uma relação forte uma com a outra. Não, é uma coleção de grandes músicas, todas muito boas, né? Com exceção de algumas estranhezas aqui, Revolution 9, que é uma colagem de sons totalmente aleatória, que é até um pouco assustador, né, de você escutar. Tem umas músicas aqui bem bem enfadonhas, eu diria, assim. Mas, assim, no geral é um grande álbum e não deve ser desvalorizado de forma nenhuma. É um clássico dos Beatles, um clássico da música. E uma coisa que eu ressalto nesse álbum, que eu gosto demais, é o encerramento dele, com a música Good Night, que é uma música, uma balada bem orquestrada, cantada aí pelo Ringo Starr, que é como se fosse uma canção de ninar, que fecha aí o álbum, como se colocando a gente para dormir no final, né? Então é sensacional esse final. Tem grandes músicas aqui, só é um álbum meio confuso por ter essa bagunça toda das músicas, mas é um grande álbum, né? De forma nenhuma eu tiro o valor do álbum, não. Certo? Então esse aqui fica em nono lugar. No meu ranking. Agora, oitavo lugar, eu vou falar aqui sobre o Revolver. Aqui também foi o início da fase experimental dos Beatles, o primeiro álbum mais experimental deles, e é um álbum importantíssimo, revolucionário mesmo. Até falei dele anteriormente aqui no canal sobre quando eu falei sobre álbuns revolucionários. Ele é revolucionário, porque nesse álbum os Beatles experimentaram sons que nunca haviam sido explorados antes no estúdio, colocando gravações revertidas ali, ao contrário, usando efeitos sonoros para simular outro tipo de instrumento. Então tem experimentações sonoras aqui muito interessantes. E musicalmente é um grande álbum também. Tem músicas muito, muito fortes aqui, como a abertura Taxman, que é um rock assim com brilhantes harmonias vocais e um solo de guitarra tocado aí pelo Paul McCartney, que é incrível, né? A letra aí criticando o excesso de impostos que eles estavam sofrendo ali na época na Inglaterra. É um musicão. Você tem Eleanor Rigby, que nem se fala, né? Totalmente fora da caixa essa música, com o quarteto de cordas e o Paul McCartney cantando aquela melodia sublime. Então é uma música histórica mesmo. Você tem também Here, There and Everywhere, uma das baladas românticas mais maravilhosas que eu já ouvi, tá nesse álbum. Yellow Submarine é muito divertida, como uma música cantada por marinheiros, né? Eu acho legal demais, cara. Tem aqui também Tomorrow Never Knows, que é a música mais experimentalzona, né? Enfim, tem grandes músicas aqui. Eu só acho que no lado B desse álbum ele pesa um pouco mais nessa coisa de ser experimental e até meio progressivo, digamos assim, né? Então não é o meu estilo de preferência, é mais questão de gosto mesmo, mas é um grande álbum e eu aproveito demais a audição dele toda vez. Beleza? Então é esse aí, oitavo lugar. Fica com o Revolver. Agora eu vou falar sobre o sétimo lugar, que é o Beatles for Sale. Esse álbum aqui é muito subestimado e é aqui que o meu ranking vai começar a ficar um pouco estranho, porque as pessoas não valorizam tanto esses primeiros álbuns dos Beatles, né? E esse aqui é com certeza o álbum menos valorizado e realmente é o mais fraco dessa fase inicial dos Beatles, que foi aí 63 e 64, que é a chamada fase do terninho, fase do yeah, yeah, yeah. São aquelas músicas bem animadas, bem rockabilly, assim, levada, influenciada por Elvis, Little Richard e esses artistas, que eles gritam bastante ali nas músicas, tem solo de guitarra, é aquelas músicas mais animadas mesmo, né, da fase clássica inicial dos Beatles. Esse álbum aqui, o que aconteceu com ele? Ele foi feito na correria, né? Ele é de 64 e ele foi feito no momento em que a banda estava profundamente atarefada, porque 64 foi de longe o ano mais importante
para os Beatles, porque foi o ano que a Beatlemania explodiu no mundo, que eles conquistaram os Estados Unidos, fizeram aquela apresentação lendária no Ed Sullivan, né? Então eles estavam cheios de compromisso, gravando o filme do Hard Day's Night, gravando o álbum, entrevista, não tinha um dia de paz. Então esse álbum foi feito muito na correria. Então tem várias coisas aqui que são meio jogadas, como alguns covers aqui. Tem bastante cover nesse álbum. E ele acabou ficando um pouco esquecido no meio do caminho. Mas eu gosto demais desse álbum, demais mesmo. Eu sempre estou brigando, defendendo ele aí, porque eu acho que as performances dele, dos Beatles aqui, estão incríveis, porque a gente está ouvindo aqui o auge da banda, né? Os Beatles em 64, é aquela fase que conquistou o mundo. Então eu acho que isso aqui tem que ser valorizado, cara, mais do que é. Tem músicas aqui que eu acho muito, muito cativantes, assim, que você escuta e você fica animado, você entra ali na onda da música, daquele rock and roll animado dos Beatles, né? Que ninguém sabe fazer como eles, ainda mais nessa época que, como por exemplo, I'm a Loser, Babies in Black, o cover de Rock and Roll Music do Chuck Berry ficou espetacular, né? Com a gritaria ali do John Lennon, que eu acho incrível. Uma levada bem dançante, né? Mr. Moonlight também, os vocais do John Lennon estão melhores que nunca. Então tem várias músicas aqui que são verdadeiramente incríveis, são performances brilhantes dos Beatles e as pessoas deixam passar por um certo preconceito com o álbum que eu acho que não é justo. Eu gosto muito, muito, aprecio demais esse álbum aqui, Beatles for Sale. Né? As minhas favoritas são essas, No Reply, I'm a Loser, Babies in Black, a própria 8 Days a Week, né, que é uma música bem alegrinha, assim, bem animada também, tá aqui. I Don't Wanna Spoil the Party, gosto demais também, que é bem inspirada no Bob Dylan, né, que eles conheceram ele ali na época, estavam com uma forte influência da música do Bob Dylan. Mas Babies in Black, Rock and Roll Music, Mr. Moonlight e a balada I'll Follow the Sun, também bem bonita, mais antiga da banda, da época dos anos 50, lá dos Quarrymen, são as minhas favoritas. Então é um grande disco que eu gosto demais e que merece um pouco mais da sua atenção. Beatles for Sale, de 64. Beleza? O próximo aqui no ranking é o Rubber Soul. Vou falar aqui de Rubber Soul. Muita gente tem esse como seu favorito. E realmente é um grande álbum. Aqui já fica difícil de reclamar de alguma coisa. Não tem muita coisa para reclamar, não. Ele é conhecido como o disco da erva, né? E aí vocês podem imaginar o que estava acontecendo ali na gravação. Mas é um álbum que ele é muito inspirado. Ele estava bem na transição ali, né? Foi o álbum que foi o momento em que eles estavam transitando dessa primeira fase do rock and roll mais clássico para a fase experimental, mas ainda não chegaram lá naquele nível que chegou no Revolver. Tanto que ele foi o álbum anterior ao Revolver, né? Esse disco aqui é de 65. Então, você tem aqui músicas que são muito, muito cativantes, ainda naquela onda do rock and roll, Drive My Car, com aqueles harmonias vocais, né, bem típica daqueles grupos da Black Music, desses grupos vocais da época, que são muito, muito bons. Norwegian Wood, que é uma balada do John muito bonita, que ele fala sobre um caso que ele teve lá, bem acústica, né, com um riff de violão sensacional. E aí vem Nowhere Man também, que é uma música que tem, para mim, as melhores harmonias vocais que os Beatles já fizeram, tá nessa música aqui, Nowhere Man. Eu acho espetacular o que eles fizeram com as vozes nessa música. Bom demais e muito difícil, né, de ser cantado. Você tem outras aqui que eu gosto muito. Michelle é uma balada bem romântica do Paul McCartney, né, que ninguém sabe fazer balada romântica igual Paul McCartney. É o melhor do mundo, não tem como. Girl também é outra música muito, muito bonita nessa levada romântica dos Beatles. E tem a grande clássica In My Life, que fala aí sobre a nostalgia de você lembrar dos momentos anteriores da sua vida, pessoas que você conheceu no passado, os lugares que você frequentava, e tocada aí brilhantemente pelos Beatles. Tem aquele solo de piano acelerado, né, que foi o produtor George Martin que tocou, mas é uma música linda demais e histórica. Então é um grande álbum esse Rubber Soul, não dá para criticar muita coisa aqui não, já é um grande disco. E aqui a gente começa a entrar já nos meus favoritos, porque o próximo álbum no meu ranking é o A Hard Day's Night. Hard Day's Night de 64, que é a trilha sonora do filme que eles gravaram nesse ano. Tem um filme que se chama justamente A Hard Day's Night, né, de 1964. No Brasil saiu como Os Reis do Ye Ye Ye. Nome aí bem, bem esquisitinho, mas é um álbum grandioso demais, né? Um dos grandes clássicos aí dos Beatles, do rock and roll de todos os tempos. Então você tem aqui A Hard Day's Night, I Should Have Known Better, If I Fell, que é uma balada bonita demais, sublime. E aí todas essas músicas animadas do rock and roll dos Beatles na época, né, cara? I'm Happy Just to Dance With You, cantada pelo George Harrison. Tem uma das melhores baladas românticas do mundo, que é And I Love Her, do Paul McCartney, que é, assim, fora de série na beleza melódica. Você tem Can't Buy Me Love, Anytime at All,
I'll Cry Instead. Então é um álbum, assim, só alto astral do começo ao fim, descasso mesmo, grande clássico. Não dá pra falar nada ruim desse álbum aqui, cara. Realmente incrível. Hard Day's Night é um grande, grande clássico. Só não vai me emocionar mais do que os próximos que eu vou falar aqui. E o próximo é também um descasso dos Beatles, inegavelmente, que é o Help. Help, de 1965, também foi trilha sonora de um filme de mesmo nome que eles fizeram na época. Eles se envolveram com o cinema também, porque várias ideias foram surgindo aí para alavancar a carreira deles. E, cara, é um álbum que tem hits eternos, assim, como a faixa de abertura Help, do John Lennon, que ele se abre ali emocionalmente, né, fala mais sobre as inseguranças dele, as dificuldades emocionais dele. Você tem Yesterday nesse álbum, que dispensa qualquer apresentação, né, uma música realmente lendária, está entre as melhores músicas do mundo para mim. Você tem as clássicas músicas de rock animadas dos Beatles, como, por exemplo, You're Gonna Lose That Girl, Ticket to Ride, Act Naturally. E você tem baladas aqui belíssimas, como I Need You, do George Harrison, como It's Only Love. Então é um descasso, e ele fecha com uma rock and roll pesada mesmo, que é Dizzy Miss Lizzy, bem dançante naquela onda antiga, né, de 63, 64 dos Beatles. É um álbum menos barulhento do que os iniciais, mas aqui a riqueza melódica é sensacional, é espetacular. É um descasso, tem Help aqui, tem Yesterday, então não tem nem o que falar. Grande álbum, maravilhoso dos Beatles, que eu gosto muito, é o Help de 65. Então aqui agora a gente vai entrar já nos meus favoritos. E aqui para mim é tudo lenda, cara. Eu acho esses discos aqui me tocam demais. E é raro ver isso. Tem muita gente que menospreza esse álbum aqui e eu não entendo, porque eu acho ele absolutamente mágico, que é o segundo álbum dos Beatles, que é o With the Beatles, de 1963. Cara, tem alguma coisa sobre o ano de 1963 e os Beatles que me cativa demais. Eu acho que essas músicas aqui, tem dois álbuns dos Beatles de 63, que é esse aqui e o próximo que eu vou falar, já dando um spoiler aí. Essas músicas aqui, elas foram tocadas numa energia, cara. É tão barulhento, é tanta gritaria, é tanta energia ali que você vê que eles estavam dando a raça, sabe? Não é uma banda que estava relaxada já, assim, acomodada, não. Eles estavam querendo se mostrar mesmo na raça ali. Então, muito grito, tocava mesmo com vigor, cantava com vigor, era tudo muito visceral, muito orgânico, né? Muito cru. E você tem aqui grandes, grandes clássicos dos Beatles, como All My Loving, que é uma música do Paul McCartney incrível, também bem romântica. Todo mundo aí lembra dessa música. Você tem covers sensacionais aqui que eu adoro, como Please Mr. Postman, que é um cover das Marvelettes. Eu acho que ficou lindo demais na versão dos Beatles, com aqueles vocais característicos deles, né, as harmonias. Você tem também um cover do Chuck Berry, que é Roll Over Beethoven, que o George Harrison canta, que eu acho incrível também, muito animado, toca solo, canta. E, cara, Hold Me Tight, You Really Got a Hold on Me, que é bonita demais também. Devil in a Heart, Not a Second Time, mas as primeiras também, cara. Quando abre o álbum, você já cai direto naquela energia. A bateria do Ringo é muito barulhenta, né? Ele fica tocando aquele chimbal lá. O chimbal fica aberto ao longo das músicas, então você vê aquela barulheira, aquelas melodias bonitas. Ninguém fazia isso como eles na época. Eles deixaram rock and roll melódico, rock and roll bonito. Aquele rock do Elvis, do Chuck Berry, eles tocaram com a mesma energia, mas agora com um nível de beleza melódica diferenciado. Então é um grande, grande clássico, álbum eterno mesmo, lendário dos Beatles, With the Beatles, uma audição assim indispensável para qualquer um que é fã de Beatles, e quem não conhece também tem que escutar isso aqui, que é uma verdadeira bomba de alegria, como eu já falei antes nesse vídeo, certo? Aqui vai o segundo lugar da minha lista, que é um dos álbuns que eu mais gosto, assim, não só dos Beatles, mas na minha vida. Já foi por muito tempo o meu álbum favorito da banda, que é a estreia, Please Please Me. Cara, esse álbum aqui, ele mantém todas as qualidades que eu falei do álbum anterior, mas tudo é elevado ao máximo, porque eu acho ele o melhor de todos nessa questão da melodia, do rock animado. Cara, a música que abre isso aqui é um absurdo. I Saw Her Standing There, que o Paul McCartney canta, toca uma linha de baixo muito animada, e ele canta num vigor, sabe, numa potência. A música é animada. Cara, e o mais impressionante sobre esse álbum aqui é que ele foi gravado praticamente em um dia, né? Muitas pessoas sabem dessa curiosidade. Eles aproveitaram aí 4 músicas que já haviam sido gravadas antes, mas as 10 que faltavam foram tudo gravadas no mesmo dia. Então foi no batidão ali de uma vez só. Uma banda jovem, uma banda que não tinha fama, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eles estavam ali para se mostrar mesmo, para se provar, e conseguiram, porque esse álbum foi um sucesso tremendo, estrondoso. Ainda não conquistou os Estados Unidos no ano que foi lançado, 63, mas posteriormente essas músicas cairiam lá e fariam um estrago absurdo
Mas as performances dos Beatles aqui estão no auge da sua energia, no auge da sua juventude, no auge dessa alegria, dessa coisa cativante que os Beatles tinham na época, que conquistou aí toda a juventude do planeta Terra, como se fosse uma pandemia, né? Então isso aqui, cara, realmente é um álbum perfeito, na minha opinião, perfeito. Todas as melodias são lindas, as performances são cheias de energia, e não tem nada que se equipare a isso falando desse aspecto dos Beatles. Aqui você tem Twist and Shout, que não precisa nem falar, um grande clássico. Tem covers lindos demais, como Chains, como Boys, And I Go To Him. Todas as músicas maravilhosas aqui, cantadas com muita emoção e muita vontade de se provar, né? Com aquele sangue no olho que você escuta eles aqui tocando, realmente como se dissesse, aqui estamos nós para conquistar o mundo, né? Então é um álbum, sim, fora de série, o meu segundo favorito dos Beatles, perfeito mesmo, Please, Please Me. Eu destaco aqui uma música também que eu vejo ser pouco falada, que é a Baby It's You, que eu acho maravilhosa, uma baladinha romântica, mas ela é tão nostálgica, cara, tem um pianinho ali, um solo de guitarra tão bonito que emociona demais. Então é um álbum perfeito, maravilhoso, e é a perfeita escolha para começar a escutar os Beatles, né? Para quem não conhece os Beatles, eu recomendo ver algum documentário aí para se informar do básico da história da banda, que é muito importante nessas bandas mais antigas, conhecer o contexto, né, o impacto que eles tiveram na época, e começar pela audição desse álbum aqui na íntegra, e passando para os próximos que foram lançados aí na ordem de lançamento. Foi o que eu fiz e eu não me arrependo de forma alguma, porque esse álbum de cara já me já me pegou, já me emocionou e já virou um álbum do coração. Please Please Me de 63. Agora vem aí uma afirmação forte, né, da minha parte aí. Você pode discordar de mim à vontade. Mas para mim, esse próximo álbum que eu vou mostrar, ele é não só o melhor álbum dos Beatles, mas o melhor álbum da história da música, o melhor álbum musical já feito. Para mim não tem nada mais icônico, mais importante para a história da música, mais influente do que Abbey Road de 1969. Não tem nem Dark Side of the Moon, nem Blade 4, nem Queen, nem nada para mim se equipara a isso aqui. O nível de influência que isso tem na sociedade, não só na parte da música, né, mas na própria cultura, é absurdo, né? A clássica capa deles atravessando a rua lá em Londres, que todo mundo replica quando vai visitar o lugar, na frente do estúdio. E esse álbum, ele tem um diferencial. As músicas aqui são grandes clássicos, você tem Come Together, que toda banda já tocou alguma vez na vida. Se você pôr o pé fora de casa, você vai ouvir alguém tocando essa música, com certeza. Something, que é uma das baladas românticas mais maravilhosas da história, composta aí pelo George Harrison. E você tem aqui Oh Darling, que é uma performance vocal do Paul McCartney fora de série, totalmente absurda. Maxwell Silverhammer, que é divertidíssima, né? Falando sobre o cara do martelo. Lá você ouve o som do martelo no refrão e é muito divertida a música. Alegra mesmo você. Você tem I Want You, She's So Heavy, que tem uma pegada até meio heavy metal, que viria a ser um estilo musical no ano seguinte, 1970, com Black Sabbath, mas aqui eles estão ensaiando um heavy metal com guitarras bem pesadas, ali o baixo pesado, né? Tem até heavy no nome da música. Não é uma música de heavy metal, porque ainda fala sobre temas românticos ali, mas a sonoridade é diferenciada mesmo, bem agressiva, né? Você tem Here Comes the Sun, abrindo aí o lado B do álbum, que é uma música bela demais, né? Cheia de esperança, falando aí do sol voltando, né? George Harrison compôs, inclusive compôs na casa do Eric Clapton, que era um grande amigo dele, compôs ali no violão, uma música bela demais, né? E você tem Because, que tem a performance vocal também, eu só não falo que é a melhor por causa da Nowhere Man, que eu já falei mais cedo, mas é a segunda melhor performance vocal dos Beatles para mim. Aqui eles fazem como se fosse um túnel vocal, né? Que envolve ali completamente de todos os lados. É harmonia vocal para todo lado. E inspirou fortemente o Queen. Né? O Queen foi um grupo que pegou muito essa influência das harmonias vocais que vieram aqui, dos Beatles, desses grandes grupos vocais dos anos 50 e dos anos 60. Mas a maior parte da influência eu acredito que tenha sido daqui mesmo. Aí começa o diferencial desse álbum, porque a partir daqui, cara, ele entra num medley. Ou seja, a partir dessa música You Never Give Me Your Money, e aí você tem várias músicas aí, é uma coisa só. É uma grande canção que vai aí até o final do álbum. Você tem aí nesse medley Sun King, Me, Mr. Mustard, Polythene Pam, She Came In Through the Bathroom Window, e aí você tem o grande final épico. E esse aqui é o álbum que finaliza a carreira dos Beatles, porque ele é de 1969, mas ele foi o último álbum que os Beatles gravaram. Foi gravado ali no segundo semestre de 69. Eles já tinham gravado o que viria a ser o Let It Be, que seria lançado no ano que vem, quando a banda já tinha acabado,
mas essa foi a última vez que a banda entrou em estúdio para trabalharem juntos no álbum. Então ele foi propositalmente feito para ser a finalização dessa grande carreira que influenciou tanto aí tantos artistas. A maior carreira musical, né, em questão de influência, né, cultural, musical, de todos os tempos. E o final desse álbum é épico demais, porque você tem Golden Slumbers, Carry That Weight e The End. O que acontece nessas músicas? Abre ali com o Paul McCartney tocando piano, lindo demais, como se fosse uma melodia para ninar, né? E aí a música vai crescendo. Em Carry That Weight, você tem os 4 Beatles cantando a plenos pulmões aí a música, o que é uma coisa muito especial, não é toda vez que você vê isso, os 4 cantando ao mesmo tempo. E aí essa grandiosidade vai escalonando até The End, que é a música que fecha a carreira dos Beatles de forma épica, com 2 acordes ali que ficam se repetindo, mas eles trabalham ali as harmonias vocais e chega um ponto que tem um duelo de solo, cara. Isso eu acho incrível. Entre os 3 integrantes, John Lennon, George Harrison e o Paul McCartney. Eles fazem um duelo de solo, assim, alternado mesmo. Cada hora um pega a guitarra e vai solando ali para construir esse momento épico ali, né, para mostrar ali do que eles são capazes aí para finalizar a carreira dos Beatles. E ela fecha com uma frase assim, eterna do Paul McCartney, que ele canta ali quando toca o piano, que é And in the end, the love you take is equal to the love you make. Ou seja, e no final, o amor que você recebe é o amor que você entrega. Então essa foi a grande frase que ele usou para fechar toda essa carreira, todo esse arco, e não poderia ser melhor. Fechamento épico dos Beatles com um álbum indispensável para qualquer pessoa que esteja viva. Maior álbum de todos os tempos. É isso. Abbey Road, incrível, perfeito e eterno esse disco aqui. Então, esse foi o meu ranking dos Beatles. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado aí o vídeo. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Deixa aí nos comentários a sua opinião, se você concorda ou não, qual álbum você gosta mais. Se quiser fazer o seu ranking também, fique à vontade. E deixo aqui um abraço a todos vocês e até semana que vem.